Meus irmãos, a paz do Senhor. Me diz uma coisa, a festa do Purim está registrada na Bíblia? E outra coisa, o rei Assuero e a rainha Esté tiveram filhos? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição da CPAD, faixa etária dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, dito tudo isso, pega papel, pegue caneta, pegue a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. E você que é novo aqui no canal, está chegando aqui agora, eu já queria lhe deixar o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui nós postamos as videoaulas da faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis, das lições da CPAD. Então, dito tudo isso, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, ela tem a data de 11 de agosto de 2024. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Esté, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 9. E o título da nossa lição de hoje é O Livro de Esté. E aqui dentro da nossa introdução nós vamos ter o seguinte, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. O livro de Esté é um livro que mostra a soberania de Deus, mostra que nada é por acaso, que todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Deus. É sobre isso que estaremos falando nesta lição. Então, dito tudo isso, já prepara aí papel e caneta para fazer as anotações, tá bom? Então vamos lá para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Lembrando também para os irmãos que esse slide que estamos usando aqui nesta pré-aula, ele vai estar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Tanto o slide como o PDF, vou deixar na descrição do vídeo. Se o irmão ou irmã tiver alguma dificuldade em estar baixando o slide, ao final desta pré-aula eu vou deixar as minhas redes sociais, e aí o irmão ou irmã pode estar nos chamando lá, que será o maior prazer estar lhe atendendo. Lembrando que aqui a gente não pede nenhum centavo por nada que fizemos aqui, tá bom? Aqui é tudo de graça. A única coisa que a gente pede é só que você se inscreva e dê um joinha para nos ajudar a crescer aqui, porque quando você se inscreve, quando você dá um joinha, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e aí manda para mais pessoas, e com isso a gente vai crescendo aqui, e a gente crescendo aqui, a gente vai trabalhar cada vez mais com excelência para poder estar atendendo aos irmãos, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Aqui no primeiro tópico nós vamos ter o seguinte, a organização do livro. E no primeiro subtópico, a categorização de Esté. O que nós vamos ter aqui dentro deste primeiro subtópico? Aqui nós vamos ter a informação que o livro de Esté é um livro que era lido, que é lido, na verdade, sempre nas festas. Toda vez que tem uma festa chamada Festa do Purim, este livro é lido na festividade. E o que a gente pode já aprender logo de cara aqui? Que festa tem que ter a exposição da palavra. Observe que aqui há uma festa onde é lida a palavra, a exposição da... Na verdade, lá é obrigatório a leitura deste livro. Toda festa tem que fazer a leitura deste livro. Então, qual é o aprendizado prático aqui que a gente já pode tirar nesta lição? É que toda festa que é feita precisa se ler a palavra de Deus. Festa que não tem palavra não é uma festa boa. Pode ser qualquer outra coisa, mas festa sem palavra não é festa. E isso eu estou dizendo no meio religioso, no meio cristão.
Porque o cristão, a sua regra de fé e prática é o quê? Isso mesmo, a palavra de Deus. Então, festa que não tem a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Então, o primeiro aprendizado é esse, que é preciso colocar a palavra de Deus nas festividades, que a gente tem visto nos nossos dias, festas aí onde tem muita cantoria, muita apresentação, muito teatro, e é coreografia, é tanta coisa. E no final das contas, dali 10, 15 minutinhos para a palavra, isso está errado. O que sustenta, o que mantém a igreja e a vida do crente de pé é a palavra de Deus. Então, o primeiro entendimento aqui neste primeiro tópico é este. Aqui ainda dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, queridos. Nós vamos ter que são livros históricos, tá? É um livro histórico aqui, o livro de Esther. E quando a gente fala de livro histórico, no mínimo a gente pode destacar 2 pontos aqui referente a ser um livro histórico. São eles o quê? Primeiro, permanecer na tradição, naquilo que foi ensinado. Um livro histórico serve para isso, para manter as tradições, para manter tudo aquilo que foi ensinado. E um livro que é a palavra de Deus, é vivo, eficaz e que também contém história. A gente pode já pegar alguns versículos que nos exortam aqui também para que a gente permaneça na tradição, para que a gente permaneça naquilo que nos foi ensinado. Anote essas referências. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, olha só o que nos diz a palavra de Deus. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então está aqui Paulo já exortando que é preciso se manter nas tradições, naquilo que foi ensinado. A gente está vendo tanta inovação aparecendo aí, é tanta coisa. Não estou dizendo aqui que a gente não pode acompanhar, por exemplo, a tecnologia. Aqui estamos na internet, usando um meio para propagar a palavra de Deus que antes não havia. Então, houve essa mudança na cultura e a gente nos adaptamos a elas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de inovações como o ponto que trouxe na estante, que às vezes faz uma festa que apresenta tanta coisa, honra até autoridades políticas e tal, e acabam esquecendo de honrar o dono da festa. Então, está aqui o entendimento. Um livro histórico traz um entendimento para a gente se manter na tradição e naquilo que nos foi ensinado. Outro versículo que eu queria trazer aqui também está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Olha só o que diz a palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, precisamos nos manter naquilo que nos foi ensinado, principalmente referente às Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Então, segundo ponto aqui, referente a ser um livro histórico, é o seguinte, que aqui nós vamos ter, que se a gente lê um livro histórico, a gente encontra muitos personagens na história. A gente está vendo aqui uma história que tem muitos personagens, tem o Rei Assuero, tem Esther, tem Mardoqueu, enfim, tem uma infinidade de pessoas aqui que são personagens dessa história. E geralmente quando a gente faz a leitura, a gente se identifica com um personagem.
Tem algum personagem que a gente se identifica com ele por ele ter algumas atitudes parecidas com as nossas. Então, a minha oração é que a gente, ao fazer a leitura deste livro histórico e encontrar esses personagens, a gente venha se assemelhar com aqueles personagens que mais agradaram a Deus, que mais fizeram aquilo que agrada ao Senhor, do que aqueles que fazem o que desagrada ao Senhor. Então fica aí o entendimento da gente ver o que a gente está fazendo que está parecido com aquele personagem ruim da história, para a gente mudar isso aí e agradar ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao final do nosso primeiro subtópico. Nós já vamos aqui de maneira objetiva para o nosso próximo subtópico. Vou sair da frente para você ver os slides que usamos aqui, ó, totalmente profissional, e vai ajudar demais na tua EBD, tá bom? Lembrando também aos irmãos, se de repente você não tem um projetor na sua igreja para estar produzindo os slides, você pode fazer que eu estou fazendo, eu estou usando a televisão aqui. Se não tiver como uma televisão na igreja ou não tem como levar, leva o notebook. Eu já levei o notebook para a sala de aula, dá muito certo, irmãos, tá bom? E se você não tem um notebook também, eu vou lhe contar o testemunho de uma irmã que me disse que ela imprime estes slides. Ela pega esses slides, imprime e vai colando em um quadro que ela tem lá na sua EBD. Eu achei isso sensacional, eu achei isso muito interessante. Então fica aí a dica de aprendizado para que a gente use a nossa criatividade. Amém? Então, mais uma vez, quero lhe pedir, ore pela minha vida, se inscreva no canal e dê um joinha. Aqui dentro do nosso segundo subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, características literais. O que a gente vai ter aqui dentro deste segundo subtópico? As características literais. Aqui vai trazer um pouco da história de Assuero. Assuero é alguém que recebe bastante destaque neste livro. É citado ele várias vezes neste livro aqui. Por exemplo, o nome de Assuero ocorre 30 vezes no livro de Esther. É mencionado ele 30 vezes. Agora, olha isso aqui que interessante. Quando é citado, referendo-se a ele como rei, ele é citado 196 vezes. Então aqui a gente já tem logo um aprendizado. Era alguém que gostava de ser lembrado pelaquilo que ele era. Veja que o nome dele só era citado 30 vezes, o que já é bastante. Agora observe que quando ia referir-se a ele como rei, era 196. Qual que é o aprendizado aqui? Assuero é alguém que, como eu coloquei aqui dos personagens, alguém que não fazia a vontade de Deus. Muito pelo contrário, Assuero era alguém que não fazia a vontade de Deus, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Se você não fez a leitura ainda do livro de Esther, faça a leitura de todo o livro ali. Não é um livro muito grande, dá para fazer a leitura, que aí vai clarear, você vai ter uma visão panorâmica de todo o livro, e isso vai ajudar bastante no desenvolvimento das lições a partir daqui para frente, porque a partir daqui até o final estaremos estudando o livro de Esther. No primeiro momento estudamos o livro de Ruth, foi finalizado na lição anterior, e a partir dessa lição até a última será baseado no livro de Esther. Então faça a leitura do livro, que será muito proveitoso para você ter uma visão panorâmica. Enfim, ele era alguém que fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Então qual é a característica daquele que faz o que desagrada ao Senhor? Aquele que quer aparecer pelo que ele é e não pela sua essência. Porque observe que o nome dele aparece 30, mas para dizer que ele era um rei aparece 196 vezes. Então
é alguém que gosta de destaque, alguém que gosta dos holofortes. E quem gosta de destaque, quem gosta dos holofortes, na maioria das vezes não agrada ao Senhor, porque toda honra, toda glória, quem tem que aparecer, quem tem que brilhar é o Senhor Jesus. Amém? Então, já fica aqui logo este primeiro aprendizado. Outro sim ainda nós vamos ter aqui baseado na vida de Assuero, que esse tópico aqui é todo voltado a falar de Assuero. Que a gente vai ter aqui? Alguém que ficou lembrado pelos seus erros em seus banquetes. Acabei de falar isso aqui, que ele era alguém que não fazia o que era agradável ao Senhor, inclusive esses seus banquetes. Esses seus banquetes é mais ou menos o que a gente vê hoje, que o pessoal gosta de fazer ostentação, que gosta de fazer essas festas mundanas aí, regradas a muito sexo, a muita droga e essas coisas aí. Então era mais ou menos o que ele fazia também. Então qual que é o aprendizado que a gente pode tirar aqui sobre este personagem Assuero? Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, que o sábio aprende com o erro do outro. O tolo aprende com os seus próprios erros. Mas os imbecis não aprendem nunca. Então, qual que é o aprendizado aqui? É ser sábio, observar aquilo que o outro fez de errado e não entrar pelo mesmo caminho da tolice, porque aquele que viu que o outro fez deu errado e ele entra pelo mesmo caminho, ele está sendo um tolo. Ele precisou ir lá e quebrar a cara também para dizer, verdadeiramente aquele errou. Então fica aí o entendimento, a gente observar a vida desse homem e fugir das atitudes que ele tinha. Amém? Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, querido, a festa do Purim. O livro de Esther é um livro de festas, tá? É um livro que ele é lido na festa do Purim. E aqui eu já vou trazer logo a resposta que fizemos a pergunta lá no início, tá? Aliás, já trago agora a resposta. Vamos focar aqui, que a festa do Purim, ele é lido, o livro de Esther é lido nesta festividade. Então o livro de Esther, ele também é um livro que tem uma característica de um livro festivo. Por que ele é um livro festivo? Vou explicar. Porque no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, a palavra festa, que eu até me falha a memória agora, eu não estou conseguindo lembrar no hebraico qual é a palavra ali, que tanto para festa como para banquete, é a mesma palavra usada para se referir a uma festa. Ela ocorre 46 vezes no todo o Antigo Testamento, esta palavra que se refere à festa ou a banquete. Ela é falada 46 vezes no Antigo Testamento. Sabe quantas vezes ela é falada no livro de Esther? 19 vezes tem um registro desta palavra. Então, é considerado pelos estudiosos como o livro da festa. Eu não trouxe aqui as referências para a gente fazer a leitura de todas elas, as 19, porque senão ia ficar muito grande esta videoaula. E o nosso objetivo aqui é ser o mais breve possível aqui. Mas se o irmão ou irmã quiser essas referências, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E de repente, se você quiser também, pode chamar nas redes sociais. O irmão, manda para mim aquelas referências lá do vídeo que eu vou estar lhe mandando as referências, tá bom? São 19 vezes que é citada a palavra festa no livro de Esther. Agora sim, vamos trazer a resposta que fizemos lá no início. Se o rei e a rainha tiveram filhos, o rei Assuero e a rainha Esther. A resposta é não. Não há nenhum registro bíblico falando que eles tiveram filhos. O que se tem aí são histórias, são tradições, e assim a Bíblia manda a gente examinar tudo e reter o que é bom. As histórias que é inventada referente a esse suposto filho deles é muito mirabolante, parece coisa assim de filme de Hollywood, então eu não dou crédito a isso, então eu fico com o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia se cala, é melhor a gente não dar ouvido para aquilo que estão inventando. Então fica aí a resposta número 2. Não tinha filhos os reis, tá?
E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma anotação aqui falando que na tradição, essa aqui dá para a gente dar crédito, tanto os rabinos judeus, o Talmud, que são livros de tradições deles, diz que ele era neto do rei Ciro, que libertou o povo de Israel. Inclusive, este livro de Esther, ele está datado que a época que ele foi escrito foi entre o período em que houve as duas libertações do povo. Acabou o cativeiro, Ciro liberou o povo para ir. Aí depois teve um intervalo de aproximadamente 60 anos, o povo ali ainda com os persas. E depois desses 60 anos houve mais uma liberação de judeus. Então, entre este período ali de 60 anos foi que este livro foi escrito. E a referência que estamos falando de Ciro aqui, para você saber quem foi Ciro, leia Isaías 44, 28 e Isaías 45, versículo de número 1. Amém, meus irmãos? Então, chegamos ao final de mais um subtópico. Já vamos para o nosso próximo subtópico. Vou sair da frente aqui para você ver a transição dos slides totalmente profissional, que vai abrilhantar demais a tua apresentação aí, tá bom, queridos? É só ir lá na descrição que estará lá tanto o slide como o PDF. Então, dito isso, vamos para o nosso terceiro subtópico, que aqui diz o seguinte: autoria e data. Autoria e data. Muito bem, o que a gente vai ter aqui no nosso terceiro subtópico? Aqui dentro deste terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó: as tradições mais populares apontam para Mardoqueu, sendo esse judeu, que vai ser falado aqui que as tradições diz que um certo judeu escreveu este livro. E as tradições mais populares diz que foi o próprio Mardoqueu que havia escrevido este livro, certo? Existe ainda dentro da tradição também que foi Neemias, o escritor deste livro. Por quê? Porque ele vivia na fortaleza de Suzã, mais ou menos ali no mesmo período em que é datado a escritura deste livro. Tem as referências aqui, depois o irmão e a irmã faz a leitura lá. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. E Esther, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, vão falar desse momento ali da vivência em Suzã, na fortaleza de Suzã, tá bom? E assim, um dos que os tradicionais livros e estudos rabínicos dos judeus que eles mais dão ênfase é que Esdras seja o escritor, deste livro. Isso está registrado no Talmud, tá? Que atribui a ele. Por quê? Porque lá também fala que ele foi o construtor, vamos assim dizer, o fundador da grande sinagoga, e ele era o presidente dela, onde tinha esta grande sinagoga. E foi através de Esdras que foi completo o cânon judaico das escrituras. Então, por conta disso, por ele ser o presidente e o fundador da grande sinagoga, de ter sido responsável pela canonicidade do livro judaico das escrituras, então atribui-se a eles com mais ênfase como o autor deste livro. Mas enfim, isso são tudo tradições, isso são tudo livros históricos que não está registrado na Bíblia. Então, qual é o aprendizado que a gente tira aqui? Porque assim, eu gosto sempre de estudar trazendo um aprendizado, uma aplicação para a nossa vida. E qual é a aplicação aqui de tudo isso que falamos? A aplicação aqui é o seguinte, ó, que o livro não tem um nome do autor. O autor não está bem definido quem é o livro. Então, isso faz lembrar que esse próprio livro de Esther também é um livro que não leva o nome de Deus. Mas é perceptível a ação divina no livro de Esther.
Por exemplo, se você gosta de ler livros de um determinado escritor, você conhece a forma dele ali da escrita, de se expressar, que se você ler qualquer livro dele, você percebe, ó, esse livro foi escrito por fulano de tal. Assim é quem conhece o trabalhar e o agir de Deus, quando lê o livro de Esther, percebe Deus ali no controle, fazendo todas as coisas acontecer para a honra e a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Então, chegamos ao final de mais um subtópico e já vamos de maneira objetiva para o próximo subtópico. E mais uma vez aqui eu quero lhe fazer o pedido, meu irmão, minha irmã, nos ajude a crescer este canal aqui e a propagar a palavra do Senhor. Como? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, compartilhando os nossos vídeos, dando um joinha nos nossos vídeos, porque você fazendo isso, você vai estar ajudando o seu irmão demais. Vocês não imaginam o quão é importante isso para nós, tá? Sem esquecer também de lhe pedir que ore pela minha vida, para que Deus continue me dando graça e conhecimento, para a gente estar aqui estudando a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. Amém? Vamos para o nosso próximo tópico, tópico de número 2, que tem por título o contexto histórico. E no seu primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio. Muito bem. O que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Aqui nós vamos ter falando que houve o final da monarquia em Israel. E o final da monarquia mostra o quê? Mostra que o reino humano tem começo e tem fim. Só o reino de Deus permanece para sempre. E quando foi que começou essa monarquia no reino de Israel? Muito bem, se você lembrou que foi 1 de Samuel capítulo 8. Quando o povo chega para Samuel lá e dizendo, nós queremos um rei que governe sobre nós. Deus instruiu a Samuel e disse, fala para o povo as consequências deles escolherem um rei para eles. Samuel chegou lá e contou tudo, vai acontecer assim, assim. Não importa, Samuel, nós queremos um rei sobre nós. Então, Deus permitiu ao desfecho da história. O povo foi para onde? No exílio. Os inimigos veio, prenderam, levaram como escravos e sofreram muito. Então, qual é o aprendizado aqui? Toda vez que tira Deus do centro, toda vez que quer deixar Deus de lado, a coisa degringola na nossa vida. Então, fica aí o entendimento para que a gente venha sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Dentro deste tópico ainda nós vamos ter o seguinte, que o exílio durou 70 anos, conforme Deus falou. Qual que é o aprendizado aqui também? Que quando Deus fala, se cumpre. Nem antes, nem depois, no tempo certo. Então, Deus, quando Ele fala, tudo aquilo que Ele fala se cumpre para a honra e a glória do nome dEle. Então, se Deus falou, meu irmão, se Deus falou, minha irmã, fique tranquilos, descansem no Senhor, porque tudo acontecerá conforme Ele falou. Amém? Então, aqui ainda para finalizar este subtópico, nós vamos ter o seguinte, que o povo só lembrava de Deus quando estava no cativeiro. Pois é, enquanto o povo estava bem, quando tudo estava normal, se esquecia de Deus. Era idolatria, era prostituição, eram as coisas profanas que o povo fazia. Era o inimigo levar eles cativa e lembrava de chorar, de pedir misericórdia, lembrava que Deus existia, que nós possamos tirar um aprendizado aqui. Qual que é? Da gente sempre buscar ao Senhor, pode ser em momento ruim ou em momento bom. A nossa busca ao Senhor não pode variar. Não pode variar. Eu buscar o Senhor quando eu estou precisando, depois que o Senhor me abençoa, eu virar as costas do Senhor. Não. Nossa busca deve ser constante, independente do que estejamos passando. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais um subtópico. E mais uma vez, vou sair da frente para você ver a transição dos slides aqui, que é totalmente profissional. Coisa chique, de luxo, abrilhanta qualquer EBD. Vai estar aí na descrição
do vídeo. Amém? Não se esqueça, ore pelo seu irmão, se inscreva no canal e dê um joinha, tá bom? Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, o fim do exílio. Assim como eu falei, quando Deus fala, ele cumpre, que haveria um tempo que esse povo seria exilado, mas que este fim desse exílio ia chegar e chegou. Maravilha! E aqui dentro deste segundo subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, que todos os reinos da terra estão debaixo da autoridade de Deus. Às vezes ele até usa um reino ou outro para castigar outro reino que está fora do seu padrão. Então é o que acontece aqui, ó. Todos os reinos, todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor. Tudo está dominado pelo nosso Deus. Todos os reis, todas as coisas, tudo é dominado pelo nosso Deus. Amém? Então, por Deus ter esse domínio e saber de todas as coisas, é que ele não tem o culpado por inocente. Aquele que é culpado, ele vai pagar pelos seus erros, porque todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor. Anote uma referência que eu quero passar aqui. Livro aos Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 13. Livro aos Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 13. Olha só o que nos diz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então o Senhor sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Ninguém é inocente diante de Deus. Muito bem. O que a gente vai ter aqui ainda, irmãos? Nós vamos ter o seguinte, ó, que Deus usa o ímpio para ajudar os seus. Observe que aqui um rei ímpio ajudou o povo judeu. Então, isso aqui até me fez lembrar uma história. É breve, eu queria contar aos irmãos aqui uma história. Certa feita eu vi um pastor trazer como ilustração em uma mensagem. Ele estava pregando ali sobre os corvos que estavam alimentando o profeta Elias no ribeiro. E aí ele falando assim, às vezes Deus usa o ímpio para abençoar os seus. Aí ele contou o testemunho de um certo pastor que estava passando dificuldade. Um pastor, ele estava numa cidade, estava passando necessidade, irmãos. Ele não estava tendo o que comer em casa. Veja bem. E aí um macumbeiro ficou sabendo que esse pastor estava passando necessidade. E aí ele pegou e falou, olha, eu vou no supermercado, vou comprar uma feira bem grande e vou levar para esse pastor. E quando eu entregar para ele, que ele me perguntar quem mandou entregar para ele, eu vou dizer, foi o coisa ruim, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, o diabo, nosso inimigo. Foi ele que mandou trazer de presente para o Senhor, pastor. O seu Deus não lhe deu, e aí o diabo veio e mandou trazer para você. Pois bem, assim ele fez. Fez uma compra muito grande e levou para esse pastor. Quando ele chegou lá para entregar para esse pastor agradeceu, ajoelhou, obrigado, Senhor. E aí o macumbeiro pensando, fica aí pensando que foi o seu Deus. Obrigado, Senhor. E foi pegando as sacolas e colocando para dentro. Aí disse, quando ele estava na última sacola levando, aí o macumbeiro agoniado já falou assim, sim, pastor, o senhor não vai perguntar quem foi que mandou trazer isso aqui para o senhor, não? Aí disse que ele falou assim, não preciso não, eu sei que foi o meu Deus. Aí falou assim, negativo, eu sou macumbeiro, eu sirvo ao diabo, e foi ele que mandou trazer isso aqui para você. Aí disse que o pastor falou assim, pois é, o meu Deus, quando ele quer abençoar os seus, até Satanás vira empregado dele e vem trazer na porta a bênção para os filhos de Deus. Que testemunho maravilhoso. Isso me fez lembrar que quando eu falei que o ímpio ajuda os filhos de Deus. E assim, quando Deus quer, ele usa qualquer um
para abençoar aos seus. Anote uma referência também que vai ajudar bastante nesse entendimento aqui, que é Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando José chega para os seus irmãos e diz assim, ó, vocês intentaram o mal contra mim, porém o meu Deus pegou este mal e transformou em bênção. Glória a Deus. Então, se alguém está tentando fazer alguma coisa contra você, pode ter certeza que Deus transforma isso aí em bênção em tua vida. Amém? Então, chegamos ao final de mais um subtópico, ainda dizendo aqui que é o seguinte, para a gente, vamos orar, irmãos, por todos os homens, indistintamente, tá? Todas as pessoas merecem ser salvos. Cristo morreu por todos, independente do que eles façam, independente da posição que eles exerçam. É vontade de Deus que todos os homens se salvem. Então, oremos por todos, tá bom? Então, ficou aí o entendimento. Já vamos para o nosso próximo subtópico. Aqui dentro do nosso terceiro subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, o pós-exílio. Muito bem, nós falamos do povo indo para o exílio, falamos do povo sendo libertado do exílio e a vida pós-exílio. Como que foi essa vida? Esta vida pós-exílio, a gente vamos encontrar 4 classes de pós-exilados aqui. Quais foram as atitudes deles depois que eles voltaram para Israel, sem contar aqueles que decidiram permanecer porque estavam estabilizados lá na terra. Enfim, as 4 classes aqui de pós-exilados, nós vamos ter o seguinte, o primeiro é o quê? Que havia 1 milhão de judeus que estavam lá na Pérsia, mas somente 50.000 decidiu retornar. O restante tudo decidiram ficar. Então, isso aqui faz lembrar do quê? Da porta larga e porta estreita. Que a porta larga é onde todo mundo quer ficar. E a porta estreita é o caminho que leva para o céu. E por que eu estou trazendo esse entendimento? Porque a grande maioria decidiu ficar lá porque lá não havia uma cobrança de seguir uma conduta de santificação. Não, podia viver do jeito que bem entendesse, podia adorar o que quisesse adorar, fazer o que bem entendesse. Não havia ninguém falando de lei nenhuma para ninguém. É o que o mundo quer, a porta larga, que diz que você pode fazer o que quiser, viva a sua vida, você não precisa cumprir regras, você não precisa seguir leis, você não precisa se curvar para Deus. Então é isso que o mundo ensina, então é a porta larga. Porque a porta estreita, que os 50.000 que veio, sabia que vindo para aqui eles iam ter que seguir a lei do Senhor, ia ter que fazer a vontade de Deus, iam ter que se santificar, se distanciar de toda imoralidade, de toda adultério, de toda prostituição, de toda adoração a ídolo. Então, a pequena minoria veio e ficou lá a grande maioria. Segundo ponto dos pós-exilados aqui, que mesmo dentro desses 50.000, mais da metade deles decidiram que trazer os costumes que eles aprenderam dos persas. Que é que a gente entende aqui também, naquele mesmo sentido de muitos chamados e poucos escolhidos. Os 50 vieram. A gente tem hoje um grande número de evangélicos no Brasil. Se você for ver no IBGE, são milhares. Mas será que esses milhares todos estão seguindo verdadeiramente o Senhor? É isso aí o problema. Tem muitos que vêm e trazem os costumes mundanos. Tem muitas igrejas aí que têm costumes mundanos. Tem muitas igrejas aí que são mundanas. A verdade é essa. Então, representa esse povo aqui, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, mais da metade dos 50.000 trouxeram esses costumes. E ainda nós vai ter um outro número degradante aqui também, que é o quê? O restante dos 50.000, uma boa porcentagem, queria o quê? Guerra contra o sistema.
quando Jesus veio, tinha uma grande maioria de judeus que eles queriam a guerra contra Roma. Por isso que eles não aceitaram Jesus, porque eles queriam que Jesus fosse para a guerra contra Roma. E Jesus não veio para guerrear contra Roma. Isso será só na sua segunda vinda. Aliás, já que eu falei de segunda vinda, na lição do Juvenis nós estamos estudando escatologia. Quem gosta desse assunto, já fica aqui o convite, tá bom? Dá um pulinho lá, procura os nossos vídeos aí na lição do Juvenis e assista, que vai ser muito proveitoso para a tua vida. Então, desses restantes aqui, eles queriam guerra. E aí uma pequena maioria, veja, irmãos, que a peneira foi, peneirando, sobrando pouquíssimos. Um número bem irrisório dos que seguem a Jesus Cristo. E os que seguem a Jesus Cristo entendeu nas palavras do Senhor, quando ele disse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês vivem aqui no mundo, vocês estão exilados hoje. O que nós estamos estudando aqui sobre o exílio significa dizer que tudo que eles passou é o que a gente passa hoje. Hoje nós estamos exilados, nós não somos daqui, nós somos do céu. Nossa pátria é celestial, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Então, quando Jesus disse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo, enquanto você viver aqui, dê a César o que é de César, ou seja, honre as autoridades, cumpra ali, pague seu imposto, tudo certinho, você é um cidadão do céu, faça a diferença. E dê a Deus o que é de Deus, o que? Adoração a Deus, não se curvar ao sistema. Você deve obedecer, fazer, cumprir as regras do sistema. Agora, se o sistema quiser se meter na tua adoração com Deus, aí você já não deve aceitar isso aí, porque a sua adoração a Deus, ela é inviolável. Bem? Então, Jesus disse o que? Amar os inimigos também. Fora o que eles fizeram. Daniel mesmo é um exemplo disso. Daniel foi levado para a Babilônia e ele demonstrou amor pelaquele povo, demonstrou amor pelaquela terra e fez de tudo para que aquele lugar vivesse em paz e prosperasse. Então fica aí o entendimento. O crente, nós somos exilados, nós estamos aqui sendo oprimido pelo inimigo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema ali mundano oprime a nossa vida, mas nós um dia vamos ser libertos desse exílio. O pós-exílio para o crente será maravilhoso. Glória a Deus. Então, nós somos estrangeiros aqui e um dia este exílio terá fim. Amém, queridos? Então chegamos ao final de mais um subtópico. Mais uma vez eu queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho e nos ajudar a crescer aqui, amém? Aqui dentro do nosso terceiro subtópico nós vamos ter o seguinte, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, a providência divina. O que a gente vai ter aqui dentro da providência divina? A providência divina realiza a sua vontade. E qual é a vontade de Deus aqui no contexto aqui do livro de Esté? Qual era a vontade de Deus ali? A providência dele foi para que a sua vontade fosse estabelecida. A vontade de Deus ali era, sabe o quê? Preservar a semente que ele prometeu lá no Éden, que da semente da mulher viria um. Então ele estava preservando a semente que viria o Cristo, que o povo judeu tinha sido escolhido para carregar esta semente. Por isso que Cristo falou para a mulher samaritana lá, a salvação vem do judeu. Por quê? Porque foi o povo que Deus escolheu para preservar lá ali a semente que viria o Cristo. Então, o sentido aqui de que a providência divina é para realizar a sua vontade não é no termo que Deus decreta e tem que acontecer do jeito que ele quer, não. É porque tudo está ali, sobre o seu domínio, tudo está patente aos seus olhos, que nem fizemos a leitura na estante. Eu queria passar algumas referências aqui para os irmãos, faça anotação que vai ajudar nesse entendimento, que é o seguinte, que ele governa tudo. Isso está no Salmo 103, versículo 19. Ele governa o mundo físico, tá bom? Isso também nós vamos ter no Salmo, capítulo de número 5, versículo 45.
Nós vamos ter também que ele domina os assuntos das nações também, ainda dentro do livro dos Salmos, número 66, versículo de número 7. Ele domina também sobre o sucesso e o fracasso das pessoas, isso está em Lucas capítulo 1, versículo 52. E ele traz proteção ao seu povo, ele domina protegendo o seu povo. Salmo capítulo 4, versículo de número 8. Amém? Então já chegamos ao final de mais um subtópico. Nós já vamos para o nosso próximo tópico, subtópico, de maneira bem objetiva e clara. O que a gente vai ter aqui no nosso segundo subtópico? Uma falsa estabilidade. Aqui dentro da falsa estabilidade nós vamos ter o seguinte, a falsa estabilidade é a pregação mundana que tem entrado em algumas igrejas. Vou explicar melhor. Porque o mundo prega o quê? O hedonismo. Vale tudo pelo prazer. Não importa o que faça, o que importa é que seja feliz. Essa é a pregação mundana. E muitas das vezes isso aqui está entrando veladamente nas igrejas, nas ministrações e nas pregações. Quem é que nunca ouviu alguém dizer o seguinte: aceite a Jesus que seus problemas vão acabar? Isso é mentira. Você vai ser feliz para sempre. Outra mentira. O Evangelho de Jesus não promete isso. O Evangelho de Jesus, ele diz que nossos problemas e a nossa tristeza vai acabar no futuro. Agora, o negócio é meio estreito, é apertado. Eu acabei de falar que nós não é daqui, que nós somos exilados. Então, a falsa estabilidade que o mundo prega, a falsa estabilidade que os judeus estavam tendo lá nas peças, achando que por eles terem riqueza, por eles terem adquirido casas e constituído famílias lá, que era bom permanecer lá e não voltar para Jerusalém. Representa o quê? Alguém que acha que as coisas dessa vida que é bom, que não acha que há um porvir, que vai ter uma vida futura, acha que tudo está concentrado aqui e concentra a sua vida aqui. Então, esse povo que decidiram ficar lá e fazer isso, ficou com essa falsa estabilidade, que é o que o mundo tem. E aí, diante dessa falsa estabilidade, dessas pregações que eu acabei de falar, que muitas das vezes tomam conta dos nossos púlpitos, eu queria trazer o seguinte aqui, que a tristeza na nossa vida só vai acabar lá no céu. Isso é promessa de Deus, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Diz que ele enxugará do nosso olhar toda lágrima. Então significa dizer que enquanto estiver aqui, a gente vai estar chorando. A gente vai chorar neste mundo. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 4, que bem-aventurado é aqueles que choram. Glória a Deus. E aí ele também, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que é que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Então, a gente vai ter aflição enquanto estiver aqui, vai ser luta, vai ser dificultoso. A nossa alegria é por causa do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem traz alegria, mesmo que a gente passe por luta, a gente fica feliz por causa do Espírito Santo, tá? E aqui ainda dentro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz de Cristo não é fácil, negar a si mesmo não é fácil. É por isso que o mundo não quer, é por isso que poucos são escolhidos. Então este mundo será de tristeza para a vida do crente. Mas, que nem disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, aleluia. Então, por isso que o povo não quis retornar, quis ficar lá achando que era bom, mas no final era ruim, porque há caminhos para o homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte, amém? Então, para finalizar este tópico, nós vamos ter aqui o seguinte, que porque não precisava de renúncia, tudo era certo. Eles podiam fazer o que bem entendesse, não precisava se renunciar a nada, não precisa tomar a cruz e negar a si mesmo. Viver a vida do jeito que bem entendesse. Então, o mundo quer isso. Então, representado aqui nesses judeus que quiseram ficar. Amém, queridos? Então, chegamos ao final de mais um subtópico. Já vamos para o nosso terceiro subtópico,
da nossa lição. Terceiro tópico e terceiro subtópico. Aqui nós vamos ter o seguinte, a festa do Purim. E aqui eu já vou trazer a resposta, que fizemos a pergunta lá no início, se a festa do Purim, ela está registrada na Bíblia. Ela não está registrada na Bíblia, tá bom? É uma festa de tradição judaica, mas que ela não tem nenhum registro na Bíblia e não tem nenhum momento Jesus participando desta festa. Ah, então é uma festa mundana? Não, não é uma festa mundana, é uma festa, vamos assim dizer, patriarcal, uma festa ali nacional, nacionalista, entende? Patriota, uma festa patriota. Conta a tradição que quando está lendo lá a leitura, eles comemoram quando é citado o nome de Esté, de Mardoqueu, enfim, e quando é citado o nome de Amã, que estava tentando destruir os judeus, eles fazem barulhos, batem panela, pegam pratos e quebram fazer o maior barulho possível para que o nome do Amã seja extirpado do meio. Então isso é muito interessante. É uma festa assim que não por não estar na Bíblia, mas é uma festa legal. É uma festa que lê-se a palavra de Deus. É o povo comemorando uma vitória que Deus deu. Então isso é interessante, tá? Uma vitória que Deus deu ao seu povo. Enfim, até hoje comemora-se essa festa, tá? E que foi estabelecida, isso aqui eu queria chamar a atenção, essa festa, por mais que ela não esteja nos escritos, foi uma festa que ela foi adquirida, estabelecida debaixo de oração, de jejum e de adoração a Deus. Por quê? Na adoração, porque não se curvaram diante de outros deuses, adorando só ao Senhor. Por conta disso, eles quase foram dizimados. Mas por que não foram dizimados? Porque entraram em oração com sacos de cinza, entraram em jejum para Deus agir. E a igreja quando ora, a igreja quando entra em jejum, uma igreja que adora a Deus, com certeza Deus age ao seu favor. Então, essa festa teve essa instituição desta forma, na adoração, no jejum e na adoração. Outro ponto importante sobre essa festa aqui é que eles usam fantasias nessas festas. E por eles usarem essa fantasia, tem alguns pontos que os historiadores trazem referentes sobre o porquê deles usar essas fantasias. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é que a obra de Deus estava disfarçada por eventos naturais. É que você lê no livro de Esté, você vê eventos assim naturais acontecendo, mas você observa que a mão de Deus estava ali por trás. Então eles dizem que o disfarce de Deus ali protegendo aos judeus, por isso que eles usam essa fantasia para disfarce ali, tá? Representa isso. Outro ponto que essa fantasia representa também é que os judeus disfarçaram a sua adoração a outros deuses, fingindo que adoravam os deuses pagãos. Quando estavam lá presos, eles fingiam que adoravam, mas no seu coração não estavam adorando a esses deuses. Outro ponto aqui também, que é um certo deboche quanto a Amã, que Amã se vestia com vestes de rei, mas não eram rei. Então é um deboche contra Amã também, o uso dessas fantasias. Amém, meus irmãos? Então já chegamos ao final do nosso terceiro subtópico, do nosso terceiro tópico. Agora vamos para a conclusão da nossa lição. Aqui na nossa conclusão, nós vamos ter o seguinte, queridos. Na nossa conclusão, o livro de Esté nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel 2, 37 a 45. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Maravilha, queridos. Chegamos ao final da nossa lição. E para concluir aqui, eu queria dizer o seguinte também, que Deus está trabalhando
mesmo que você não esteja vendo. E por que eu estou trazendo isso? Porque no livro de Esther não tem o registro da palavra, do nome de Deus, mas a gente vê a ação de Deus ali por trás. Então, qual que é o aprendizado aqui que fica aqui para esta lição? Que por mais que você não esteja vendo Deus trabalhando nas tuas causas, isso não significa dizer que Ele está parado. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, e no momento certo você verá tudo aquilo que o Senhor fará na sua vida. Amém? Então, chegamos ao final e, como prometido, vou deixar aqui as minhas redes sociais. O irmão ou a irmã quiser entrar em contato conosco, só está chamando lá, será o maior prazer estar ali atendendo da melhor maneira. E mais uma vez, fazer o pedido, faça parte da família, siga o nosso canal EBD Coité, se inscreve aí agora que a aula acabou, que você não está anotando nada, nem fazendo nada, dá aquele joinha, compartilhe os nossos vídeos e ore pela minha vida. Então, tá bom? Deus abençoe, boa semana, boa aula e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.